Retornando, a gente fez aquela nossa primeira parte de discussões, a gente apresentou as questões gerais de OS, e a gente terminou, a nossa discussão foi concluída dando margem à pergunta, não foi, professor? E a pergunta era sobre, uma pergunta duas em uma, sobre essa questão da constituição das empresas que podem ser qualificadas como OS. Na lei, no artigo 1º da 9637, a gente observa que o único requisito é ser sem fim lucrativo. Então, me parece que aquela sua primeira sugestão e associação sem fim lucrativo parece a mais adequada. Mas o único qualificador para efeitos de constituição da entidade de direito privado é ser sem fins lucrativos. Então, não há uma forma definida de constituição societária. Isso aí a gente não tem essa definição como a gente tem na Lei 9637, como a gente tem, por exemplo, os impedimentos na Lei da OCIP. Na Lei da OCIP existem impedimentos. Fora desses impedimentos, é possível a constituição de qualquer entidade de direito privado, sem fim lucrativo. Mas na OS eu não tenho nenhum impedimento. Então eu não digo quem não pode. A lei da OS ela não diz quem não pode ser. Ela diz que para poder se qualificar, eu preciso ser constituído com a natureza de sem fins econômicos, né? Sem expectativa de lucro. Então, a segunda pergunta dentro dessa é que haveria a necessidade de uma declaração, porque por ela ser sem fim lucrativo, é um lado da moeda. Ela ser sem fim lucrativo para efeito de OS é um lado da moeda. O outro lado da moeda são questões relativas à tributação. E a questão dos tributos em geral e das contribuições previdenciárias, que a gente começa essa história de qualificar determinadas empresas privadas de caráter social. A ideia inicial era obter a isenção das contribuições previdenciárias. Então, na verdade, a qualificação como OS, o título de qualificação, o nome da qualificação que é dado à empresa privada sem fim lucrativo, que a transforma em OS, no certificado vem entidade de interesse social e utilidade pública. Então, entidade de interesse social e utilidade pública era a antiga expressão que qualificava as entidades privadas para o recebimento de isenções tributárias e previdenciárias. A qualificação, o professor lembrou bem, a qualificação como OS ela é de natureza administrativa. Ela não dá o efeito que as declarações expedidas pelas autarquias previdenciárias davam de conceder a ela o não recolhimento, ela não está como contribuinte das contribuições previdenciárias. Então, eu tenho, nesse primeiro momento, essa qualificação é de natureza administrativa. Eu entendo que você é sem fins lucrativos para possibilitar assinar contrato de gestão, não para isenções tributárias. Então, ela precisa, com essa qualificação de OS, também fazer o seu reconhecimento perante os órgãos competentes da administração tributária. Tá? Então, não é que ficou uma dicotomia, não é que acabou ficando duas certificações, mas uma, não digo acessória, mas uma necessariamente ligada à outra. Então, se você está reconhecido como uma entidade que pode assinar um contrato de gestão, você está reconhecido para as questões administrativas como uma entidade que não tem fins lucrativos, que vai fazer um trabalho de ação social ou de gerir um determinado serviço público para o Estado. Mas aí isso significa que você também precisa ter a certificação da administração tributária. Tá? Então, nós temos dois passos aí. A 9637 ela vai cuidar apenas da certificação para fins administrativos. Ela não cuida da certificação para fins tributários. Tá? Então, é preciso ter esse cuidado na questão da gestão, de quem foram os gestores da OS, precisa ter esse cuidado. Para finalizar, eu quero apenas dizer o seguinte. Nós já falamos da ajuda do poder público, do contrato de gestão. Eu quero, para finalizar a OS, a gente começar a OCIP, para eu poder pontuar as diferenças, eu quero dizer o seguinte. A OS, ela recebe uma ajuda, um fomento. Né? Os autores gostam muito de falar em fomento. Quando você ouvir falar em fomento, fomento é o tipo, é a quantidade de ajuda que o poder público vai conferir à OS ou à OCIP. Tá? Então, esse fomento da OS,
ele tem um caráter mais vultoso do que o da OCIP. Vamos já entender por quê. Isso significa que a OS vai gerir patrimônios e recursos públicos. Então, duas situações. O contrato de gestão pode ser desfeito, e se o contrato de gestão for desfeito por malversação do dinheiro público, ela vai perder a qualificação como OS. Perdendo a qualificação como OS, né, não necessariamente significa que ela deixe de ser uma entidade de direito privado sem fim lucrativo, mas apenas para aquela questão administrativa ela não se qualifica como OS, porque ela não fez uma boa gestão dos recursos públicos. Então, ela seria rescindido o contrato de gestão e ela perderia a qualificação como OS. Além disso, numa situação dessa de desqualificação ou no indício de má gestão, é necessário representar o órgão de fiscalização, porque eu tenho o ente que qualificou, ele vai ter um setor que vai fazer a supervisão das OS. Pode ser que a sua prefeitura ou o seu estado tenha uma agência para fiscalização desse contrato de parceria, dessa parceria com a iniciativa privada. Mas, se não tiver, o próprio entidade, o órgão que qualificou, vai fazer a supervisão, a fiscalização. Ao vislumbrar alguma malversação de dinheiro público ou má utilização do dinheiro público ou desvio de finalidade do contrato de gestão, o órgão, a entidade que fiscaliza o contrato de gestão é obrigado a representar o Tribunal de Contas. Né? O Tribunal de Contas. Então, se foi qualificada pelo Estado, Tribunal de Contas do Estado. Se foi qualificada pela União, Tribunal de Contas da União. A lei fala que deverá ser representada no Tribunal de Contas da União. Faça uma leitura ampla. Né? Faça uma leitura ampla, porque existe OS qualificado no nível estadual e municipal, e aí vai para o respectivo Tribunal de Contas do Estado. Né? Hoje nós temos poucos tribunais de contas de municípios. Então, você, como gestor, que é responsável pela fiscalização da OS, se você não representar, e a representação que chegar ao Tribunal de Contas, muito provavelmente o Tribunal de Contas colocará o gestor responsável pela fiscalização como solidário à malversação do dinheiro público. Então, qualquer indício de malversação do dinheiro público é a representação ao Tribunal de Contas competente. Tá? E isso para vocês entenderem que a parceria com a OS significa uma doação maior, um fomento considerável do Estado em relação a uma entidade privada. Então, essa entidade privada, a OS, muito provavelmente, ela é toda bancada e viabilizada por recurso público. Isso aumenta a responsabilidade do gestor na fiscalização. A OCIP, ela vai ter, ao contrário da OS, a OS tem menos exigências contábeis e fiscais e tem mais apoio governamental. A OCIP é exatamente o contrário. A OCIP ela tem uma carga de exigências de Constituição bem maior e o que ela recebe é bem menos. Isso não significa que não há fiscalização ou supervisão. Mas de outra categoria. Né? Professor Marcelo, antes do senhor entrar na OCIP, uma pergunta. Tratando-se de um contrato de gestão, em que se aplica ali um regime de direito privado, né? É uma forma de você mitigar a aplicação do regime jurídico administrativo que tem caráter público. Em relação à responsabilidade objetiva do Estado, mesmo havendo aí um contrato de direito privado, ela permanece aquela ideia da responsabilidade objetiva integral com alguém que representa o Estado ali na prestação de serviço em relação ao cidadão, ou há algum tipo também de mitigação da responsabilidade objetiva do Estado, o fato de ter esse contrato de natureza privada? Veja, boa pergunta. Quando você tem recursos públicos, tá? A gestão dos recursos públicos, se há dinheiro público, eu vou, antes de entrar no 37, parágrafo 6 da Constituição, que a sua pergunta, eu vou fazer uma paradinha no parágrafo 5º. Qualquer gestão de recurso público invoca ações de improbidade. Tá? Então, por exemplo, a responsabilidade pela má gestão do recurso vai suscitar responsabilização perante o Ministério Público, tanto do órgão que qualificou, quanto da OS. Então, gerir o mau recurso público, a responsabilidade perante Ministério Público e Tribunal de Contas. Tá? Isso nos vai levar ao passo seguinte, da chamada responsabilidade objetiva. Então, eu falei de responsabilização no uso do dinheiro, e agora eu vou falar de responsabilidade objetiva, que é o parágrafo 6º do artigo 37. No parágrafo 6º do artigo 37, ele fala que as entidades de direito público ou as entidades privadas prestadoras de serviço público têm responsabilidade objetiva. Então, se o contrato de gestão tem como objeto
a gestão de um serviço público, eu estou no 37, parágrafo 6º. Tá? Pode ser que o objeto do contrato de gestão seja uma simples administração patrimonial ou administração de resultado de um projeto de pesquisa científica, tá? Algo que muito provavelmente não vai dar prejuízo a terceiro. Mas se for a gestão de uma determinada atividade que antes era um serviço público, que tem natureza de benefício coletivo, então eu estou vendo aí um tipo específico de entidade privada prestadora de serviço público. Porque quando a gente lê o 37, parágrafo 6º, essa parte final, o que é que a gente lembra? O que é que muitas vezes a gente diz na nossa aula como exemplo? Olha, a responsabilidade do Estado é para os entes da administração, da chamada Fazenda Pública, União, Estado Federal, Município, autarquias e fundações públicas de direito público, e as entidades de direito privado prestadoras de serviço público. E aí a gente dá como exemplo as concessionárias de serviço público, as empresas públicas e a sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Mas a gente esquece que, nesse caso, as entidades privadas qualificadas para fazer a gestão de um serviço público estão também no 37, parágrafo 6º. Então, eu vou além da sua pergunta. A administração de recursos públicos pela OAS atrai a aplicação não só do 37, parágrafo 6º, mas também do 37, parágrafo 5º. Responsabilidade por questões de improbidade. Porque ali é uma gestão de recursos públicos. Tá? Ok. Isso por causa dessa característica peculiar das OAS, de receber um grande fomento, de estar sustentada basicamente por recursos, por bens de servidores públicos. Tá? O que a gente ia falando, que não acontece com a OCIP. A OCIP, prevista na Lei 9790, de 99, que, na verdade, é o grande instrumento de leitura da OCIP, né? Você está agora na hora, eu quero idealizar um OCIP. Como é que eu entendo a natureza dessa coisa? Você vai ter pouca ajuda na 9790 de 99. O seu guia de mão, o seu manual como gestor é o decreto 3.100 de 99. O decreto 3.100 de 99, ele explica, ele pormenoriza a 9790 de 99 e vai dizer todos os passos para a consecução do termo de parceria. Agora não temos mais contrato de gestão, temos termo de parceria. Os próprios nomes já nos ajudam a entender a penetração da entidade privada sem fim lucrativo dentro das entranhas do Estado. Então, a OAS ela é colocada aqui ao lado das entidades estatais para prestar o serviço público. Ela presta como se fosse uma entidade estatal, mas sob regime de direito privado, sem o prejuízo da responsabilidade e da responsabilização, que nós acabamos de falar, responder a pergunta da professora Ana Carla. A OCIP, não. A OCIP está aqui ao lado. Ela conversa, ela dialoga com a administração pública, porque ela executa uma atividade. Não, ela não vai prestar o serviço como essa. Ela vai executar uma determinada atividade que tem um interesse coletivo, mas não necessariamente é um serviço público. Para isso, repito, 9790 de 99 não é suficiente. Você precisa do decreto 3.100 de 1999, com alterações de outros decretos, nós vamos já ter a oportunidade de falar. Tá? A OCIP é mais bem regulamentada do que a OAS. Tá bom? Perfeito. Então, eu tenho o termo de parceria. O termo de parceria ele vai me dizer qual é o objeto do programa de trabalho. Eu tenho que definir qual é o programa de trabalho, com prazos, o que é que vai ser gerido, quais são os objetivos que eu quero. Eu quero uma campanha educativa para a conscientização da vacinação. OCIP é perfeito para isso. Eu quero uma campanha educativa para a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis na adolescência. Então, essa campanha de divulgação, de informação, de conscientização da população é uma atividade no meio de um programa maior social. É um cabimento muito, muito adequado para as OCIPs. Tá? As OCIPs têm prazo de 30 dias para receber a qualificação. Não há deferimento tácito, a lei não fala em deferimento tácito. Nós temos aí, agora, cuidado, porque nós temos aí numa fase de que o silêncio está a favor do administrado. O silêncio está a favor do interessado. Isso aí, se a gente for pensar, por exemplo, na Lei de Liberdade Econômica. Na Lei de Liberdade Econômica, o silêncio fica a favor daquele que pede a licença e não recebe a licença para funcionar do poder público. Mas isso a gente não usa essa doutrina trazida pela Lei de Liberdade Econômica para o ramo dos serviços sociais. Tá? Então, no caso, o silêncio administrativo, nesse caso, nada diz. Tá?
lá no direito civil, é muito comum eles dizerem lá que no Código Civil quem cala consente, mas no direito administrativo, por causa do princípio da legalidade, quem cala não diz nada. Você, como gestor, é fundamental que você se preocupe em dar os efeitos que você quer ao silêncio. Tá? Porque o silêncio não diz nada, em regra, no direito administrativo. Então, passados 30 dias, tem que ser dado tem um prazo para ser dado o deferimento do pedido de qualificação como OCIP. Do mesmo jeito, é uma entidade privada, sem fim lucrativo, que pede a qualificação. E aí você tem o prazo de 30 dias. Esse prazo é impróprio, isso não significa que está deferido. Tá? Apesar de que a lei 9790, ela basicamente ela conduz à interpretação de que, uma vez que eu peça para ser OCIP e atendo os requisitos, eu serei qualificado como OCIP. Porque, diferentemente da OS, qualificado como OCIP, não há nenhum projeto associado. E no caso de OS, normalmente você recebe a qualificação para receber um projeto. Enquanto não existe um projeto para aquela entidade privada que pediu para ser OS, não há sentido qualificá-la. Só há sentido qualificá-la como OS se ela vai receber um projeto. A OCIP não. A OCIP pode receber a qualificação como OCIP e não ter nenhum projeto associado. E não há perspectiva de assinatura de termo de parceria. Então, não há necessariamente uma obrigação de você fazer um passo seguinte ao qualificar como OCIP. Você pode ter dezenas de OCIP, dezenas de entidade privada sem fim lucrativo qualificada como OCIP e dali não resultar nenhum termo de parceria. Tá bom? No caso da OCIP, duas diferenças fundamentais em relação à OS. No artigo 3º da Lei 9790, ele vai dizer quais são as empresas que não podem. Então, tem determinadas entidades privadas que não podem se qualificar. E aí ele vai dar como exemplo sociedades comerciais, lógico, que tem fim lucrativo, sindicatos, determinadas associações de classe. Então, tem lá uma lista extensa no artigo 3º do que é que não... Se fizer o pedido não vai ser nem conhecido. Nesse caso, se atender ao artigo 3º, você, como gestor, pode fazer um processo simplificado. Você pode simplesmente não conhecer do pedido ou dizer que não está habilitada em face do artigo 3º. Tá? Você não vai precisar nem contraditória para a defesa. A negativa não vai gerar nenhum tipo de confrontação, porque já está lá o impedimento no artigo 3º. Agora, o objeto de atividade é mais amplo. Então, eu tenho um objeto da OS mais restrito e eu tenho um leque imenso de atividades de natureza social que podem ser objeto de termo de parceria. Tá? Perfeito. Uma outra diferença em relação à OS é que, no caso das OCIPs, não há participação de membros da administração pública. O poder público não participa do conselho de administração da OCIP, como ele participa da OS. Por que essa diferença? Exatamente pelo que nós falamos do começo. A primeira diferença que nós falamos, que a OS tem poucos requisitos, mas recebe grande fomento. A OCIP tem muitos requisitos habilitatórios e recebe pouco fomento. Então, exatamente pela OS gerir de uma forma mais interna ao serviço público, uma determinada prestação de serviço público, ela precisa ter uma fiscalização mais de perto. E por isso ela exige um membro do poder público e um membro da sociedade civil dentro do seu conselho de administração. Na OS. A OCIP não. A OCIP não. Porque os repasses que vão ser feitos à OCIP são mais fáceis de identificação. Tá? E aí isso me leva agora a comentar com vocês as formas de fomento da OCIP. Então, o que foi que a gente falou para a OS? Cessão de servidores com ônus para administração, tá? Cessão de bens, repasse de recursos públicos, ela pode entrar como repasse de recursos públicos, né? Pode ter uma rubrica lá para repasse para uma determinada OS, mas a lei 9790 e mesmo o decreto não vão explicitar, não vão, como é que eu posso dizer? Não vão pormenorizar o tipo de fomento que será dado ao CIP. Fomento aqui eu estou chamando, eu estou usando a palavra fomento, porque a palavra fomento ela é usada não só pelos profissionais do direito, mas ela é usada também nas decisões judiciais, na doutrina, nos formuladores de política pública. O fomento é a ajuda que é dada a um OS ou a um CIP. Na verdade, o fomento é uma ajuda que é dada a qualquer entidade privada, tá? Mas, no caso, nós estamos falando de fomentar a OS e a OCIP. Fomentar a OS de larga escala, fomento a OCIP mais reduzido. Então, uma primeira situação é o seguinte: a lei não prevê repasse de servidores. Primeira coisa. Então, o que nos parece é que há a possibilidade de repasse de dinheiro
e a utilização de bens não definidos, não definida a amplitude. Do jeito que está lá na OS, por exemplo, uma OS pode funcionar num prédio público com servidores públicos. Do jeito que está na 9637, a OS poderia vir com quase nada de estrutura e receber recursos e servidores e bens para atuar na prestação do serviço público objeto do contrato de gestão. Na OCIP, não. As exigências da OCIP nos crer que nós temos já uma entidade privada montada, estabelecida, com estrutura de pessoal, que vai receber, se necessário, um bem que estava no poder público e não está sendo utilizado, e um determinado recurso, tá? E um determinado recurso para fazer frente ao custeio da atividade objeto do termo de parceria. Então, o fomento é de muito menor escala nas OCIP do que na OS. Então, mais uma vez, na OCIP, o gasto, o dispêndio de recurso público é bem menor. E dependendo do objeto, né, essa pode ser uma parceria que economize recursos para a administração pública e que, mesmo assim, economizando recursos, obtém a finalidade prevista lá no termo de parceria. Tá? Então, ela pode atuar em diversas áreas, áreas mais amplas do que a OS, mas tem o limitador no artigo 3º, que tem determinadas... no artigo 2º tem as empresas que não podem atuar, e no artigo 3º tem um objeto limitado. Tá? Professor Marcelo, vou te fazer uma pergunta para a gente concluir esse bloco. Vou te pedir para a gente iniciar o próximo bloco, você me respondendo essa pergunta. É uma pergunta recorrente quando eu dou essa aula para os alunos de GPP, de OS e OCIP, e quando eu estou falando das OCIPs e dando essas características, eles sempre se repete essa pergunta: o que diferencia, né? O que faria, por exemplo, um gestor optar por uma OCIP e não por fazer um convênio com uma ONG que faz campanhas educativas de determinados temas em determinadas comunidades? Então, eu encerro esse bloco aqui com essa pergunta e te peço para a gente reiniciar no próximo, se possível, com essa resposta. Fiquem aí, a aula está boa, está quente, os temas estão bons, as perguntas